eu dou um avançar e aqui é onde eu vou configurar quais são as minhas saídas e aqui quais são as minhas entradas, certo? Esse primeiro vídeo é a apresentação gráfica do G9SP, então eu não vou ficar configurando agora, certo? Depois eu vou explicar as mais utilizáveis aqui. Eu tenho que, diferente de um CLP comum de automação, o CLP de segurança eu tenho que informar tudo o que ele vai fazer. Entendeu? Se ela é uma entrada, o que ela vai fazer, se ela vai trabalhar em pares, porque dentro de normas de segurança, NR12, a gente fala muito em redundância. Então, tudo é redundante. Até um tempo atrás, quando a norma foi reescrita lá, foi atualizada, pós 2010, se eu não me engano, falava muito em 2 computadores positivamente guiados, porque se um falhar, release o botão de emergência com duplo canal, chaves também tem que ter duplo canal, enfim, é tudo redundância. Então eu tenho que informar para as entradas, porque o CLP ele faz um auto-monitoramento de entradas de acordo com as configurações que colocamos. E só conseguimos utilizar entradas e saídas de segurança se nós colocarmos aqui, se nós configurarmos elas. Se não, mesmo que a gente coloque o fio lá para dar a entrada, não adianta, ele não vai rodar, ele não vai funcionar, certo? Eu vou fazer diferentes aplicações aqui. Depois eu vou estar também passando alguns programas exemplos, alguns equipamentos assim que eu consigo apresentar de forma que não dê nenhum problema para nenhum cliente, né? Muitas aplicações feitas dentro de clientes assim a gente não pode abrir dessa forma devido à confidencialidade. Então, aqui são as listas de componentes de segurança que a gente consegue colocar nas nossas entradas. Nas saídas são listas do que serão as nossas saídas, certo? Depois eu explico cada uma delas aqui também, porque faz diferença. A gente acha que não, mas na aplicação em campo disso faz diferença sim, certo? Então, dependendo, eu vou explicar para vocês, mas dependendo da forma que você for utilizar a sua saída, se ela vai bater o contator, não tem tanto problema, mais a nível técnico da aplicação da norma. Porém, se a gente for utilizar uma saída física do CLP de segurança para entrar numa entrada física de um CLP de automação ou de uma placa de identificação microcontrolada, é possível que isso dê problema devido a saída ser uma geradora de pulso. Depois eu explico isso aí para vocês. Após esse tipo de configuração do nosso sistema, clicamos em avançar. Aqui eu consigo só ter uma ideia, é só uma lista mesmo do que todo o sistema faz aqui, certo? Do que eu configurei. E se eu quiser, aqui eu venho em standard input, standard e output, eu consigo dar uma descrição para minha entrada física ou saída física. Então eu consigo falar que esse aqui é vamos imaginar, botão rearm. Então eu consigo falar o que ele é, essa entrada nos módulos de expansão. É uma forma da gente nomear os módulos de expansão, só isso. Saída também, eu vou falar assim que é LED, erro, CLP, sei lá, entendeu? Então a gente consegue colocar quaisquer configurações aqui. Depois, na hora que a gente estiver montando um programinha, fica mais fácil da gente entender, certo? Vou trabalhar aqui, depois eu explico. Vou dar um concluir aqui no nosso sistema, certo? Pronto, ele já vai abrir aqui a parte de projetos, certo? Projeto teste. Eu consigo a qualquer momento aqui clicar em Unit Configuration e voltar naquela tela, sem problemas, configurar a qualquer momento. Edit Labels ele já vai mexendo aqui. System Settings eu consigo fazer a configuração do tempo de ciclo. Se o nosso sistema ficar utilizando muito tempo de ciclo mais alto, ele se autoconfigura, ele já muda. É lógico que a gente pensa em deixar esse tempo de ciclo sempre o menor possível. Depois eu vou explicar para vocês que é utilizado em alguns cálculos de aplicação da norma. Aqui eu tenho nossa porta Ethernet. Existe um módulo que é possível colocar no G9SP e a gente configurar uma porta Ethernet para trocar informações. A gente, se eu não me engano, a gente tem 2 words de entrada e 2 words de saída, de forma que a gente consegue fazer
32 bits de entrada, 32 bits de saída para trocar de informações aí com o ambiente externo, né, via rede. Eu posso, além da Ethernet, eu tenho outros tipos de configuração. A RS232 seria muito comum, que eu consigo utilizar IHM, tá? A própria ON já pode ser aplicado direto. Depois eu vou também fazer uma série de vídeos para a gente aplicar o G9CP com IHM também, tá bom? Que eu já fiz também aplicações que utilizam. Então, você tem um equipamento bem grande ou é extremamente importante para o seu cliente que ele identifique rapidamente onde está o problema, onde está a falha no sistema de segurança, porque o equipamento não parar. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma IHM, uma interface gráfica ali, podemos desenhar, colocar as informações, mensagens, de forma que rapidamente assim o operador consiga ver, foi tal sensor de porta, foi tal botão de emergência, aconteceu, foi acionada uma cortina de luz. Então a gente consegue identificar rapidamente qual que é a falha no sistema de segurança, agir sobre ela e colocar o equipamento para rodar, tá bom? Então, aqui eu consigo criar mais páginas no Programas aqui, New Page, quantas páginas a gente conseguir aqui. Quando a gente vê online o Device Monitor, aqui User Defined Function Blocks, eu consigo criar uma função pré-definida aqui, para facilitar a nossa vida. De repente, assim, ela já vem com diversas funções prontas, mas você quer alguma função extremamente especial, assim você consegue utilizar a parte lógica para criar ela, certo? Function Blocks aqui eu consigo, tenho todos os elementos lógicos que a gente consegue fazer a programação, certo? Pode ver que é um ambiente limitado se comparado a um sistema de automação, porém para segurança assim tipo, abrange, eu creio que quase 100% das aplicações que a gente tem no mercado aí hoje, é bem completo mesmo. Aqui na parte inferior eu tenho todas as minhas entradas, pode ver na minha Safety Input e dos meus módulos de expansão, tá vendo? Tenho todas elas. E aqui eu tenho algumas configurações comuns, assim, que já vêm pré-estabelecidas. Então eu consigo pegar essa entrada, é a minha Unity Normal Operation Status, quer dizer, se ela está operando normalmente, a nossa unidade de CPU, se existe algum erro em alguma flag, entendeu? Se existe algum erro no terminal de I/O, se existe alguma function block erro, então eu consigo ter esses dados aí para utilizar na minha lógica conforme a necessidade. Aqui que eu falei para vocês, se eu estiver utilizando algum tipo de comunicação, ó, então eu tenho do bit 00 até o 31, então tem 32 bits de comunicação. Aqui são flags que eu tenho sempre always on, que ela sempre vai ter nível lógico 1, always off, que ela sempre vai ter nível lógico 0, e a first scan, que ela me dá um pulso no primeiro scan do CLP, ela consegue me dar um pulso ali para me utilizar na loja. É bem normal assim, se a pessoa estiver familiarizada com os CLPs de automação, essas funções são bem comuns assim. Aqui embaixo eu tenho alguns limites que eu posso aplicar. Aqui eu tenho text box, por exemplo, eu posso criar até 128 text box no meu programa. Eu posso fazer 64 jump tags, 128 function blocks. Aqui eu tenho o tamanho da programação, né? Eu tenho no máximo aqui, ó, 22 mil bytes para mim programar, é bastante aqui para níveis de segurança, e meu tempo de ciclo aqui. Consigo ter todas as informações. Se eu clicar aqui em Output, eu tenho todas as minhas outputs aqui, ó, minha Safety Output, minhas 8 saídas de segurança. Eu tenho mais as minhas saídas standard aqui, as minhas saídas de comunicação. Então, eu consigo arrastar aqui e utilizar. Lembrando, esse tipo de programação do G9CP é diagrama de bloco, então é muito simples mesmo, diferente do Lava ou texto estruturado, muito simples. E é isso, pessoal. Aqui a gente tem a interface gráfica do G9SP. Depois, nos próximos vídeos, eu vou estar explicando botões por botões, como fazer determinadas lógicas, a gente fazer as configurações, o que é importante. Eu fiz diversas aplicações na parte de segurança aí, muitas mesmo,
já apliquei assim muitos CLPs de segurança, tanto da família do G9SP, da linha MX da ON, Mitsubishi, Pius, entendeu? Eu já fiz bastante aplicação mesmo, diversos é, componentes, chaves com solenoide, relés de movimento zero, botões de emergência, rearme, chaves de setup, botão homem-morto, tapete de segurança, batente de segurança, válvula hidráulica, pneumática, contatores. Já trabalhei com segurança na parte de inversores, drives, assim, uma infinidade, né? Cortina de luz, scanner, já programei scanner também para identificação de área. Então tem bastante coisa aí. Então espero estar ajudando a todos que tiverem dúvidas aí na parte de segurança, na parte de aplicação do G9SP, tá bom? Então se alguém precisar aí, ó, me mande uma mensagem sem problemas, tá bom? Estou aí disposto a ajudar, a fazer conversar bastante sobre isso. E eu quero fazer uma série de vídeos aí ajudando mesmo, fazendo todo o passo a passo de como funciona, de como faz algumas configurações, exemplos, identificação de erros, comunicação com HM, algumas dificuldades que eu já tive ali, que eu já sofri para conseguir resolver, tá ajudando a todos aí. Beleza, pessoal? Então, um excelente dia aí e obrigado.